Agora, Ok. gravando. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos retomar, então, a parte de anestesia. A gente falou até hoje das técnicas para maxila, né? Tanto infiltrativa quanto de bloqueio regional. E agora nós vamos falar sobre as técnicas para mandíbula, tá? Então, aqui nessa imagem, eu já consigo ver aqui. Eu vou até... deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Então, eu vou até voltar em uma imagem lá no começo, que eu acho que está sem a carpule, aí fica mais fácil da gente enxergar. Eu vou voltar nessa imagem aqui, só para a gente revisar a anatomia primeiro, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês que o segredo da anestesia é saber a anatomia. Se você sabe a anatomia, você sabe onde você tem que anestesiar. Então, eu tenho aqui a mandíbula, né? A mandíbula está cortada aqui uma parte, tá? Então, o nervo aqui mandibular, ele vai se dividir, né? O ramo mandibular aqui, ele vai se dividir em alguns nervos, certo? Então, eu tenho quais nervos são importantes, aqui eu tenho importância clínica para mim na cirurgia. Eu tenho, então, o principal deles é o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, ele vai entrar na mandíbula, no ramo da mandíbula, por um detalhezinho anatômico ali que tem um nome específico. Alguém lembra como chama a entrada do canal mandibular lá no ramo da mandíbula? Ninguém? Língula. Língula. Lembra aquela entradinha do canal mandibular? Fica no ramo da mandíbula, é a língula. Então, o nervo ele vem ali fora do osso, ele entra no osso no canal mandibular. Então, o nervo alveolar inferior, ele por dentro do canal mandibular, ele tem ali ramos que vão em direção ao ápice das raízes, em direção aos dentes, tá? Então, o nervo alveolar inferior, ele é responsável pela inervação do que, especificamente? De todos os dentes do hemiarco. Então, do lado direito, nervo alveolar inferior direito, do lado esquerdo, do nervo alveolar esquerdo, alveolar inferior, tá? Então, esse nervo alveolar, ele inerva todos os dentes. Primeiro ponto que eu tenho que saber. Ou seja, se eu vou trabalhar em dente, se o nervo alveolar inferior ele inerva todos os dentes, eu vou ter que anestesiar o nervo alveolar inferior toda vez que eu vou trabalhar em dente. Certo? Então, isso já pode anotar aí e já está definido. Sempre que eu for trabalhar em dente, eu tenho que anestesiar o nervo alveolar inferior. Tá? Aí, o nervo alveolar inferior, ele, além de inervar os dentes, ele tem um outro ramo que sai da mandíbula, ó, por esse foraminho aqui. Alguém lembra o nome desse forame? Mentual? Forame mentual ou mentoniano, né? Agora, mentual é um nome mais atual. Eu, na minha época de faculdade, ele se chamava mentoniano, tá? Então, você pode ainda encontrar na literatura esse termo. Nervo não. Forame mentoniano. Então, o forame mentoniano ou mentual é a saída para esse ramo do nervo alveolar inferior, que se chama, tem o mesmo nome do forame, nervo mentual ou mentoniano. Você também vai encontrar na literatura que o nervo mentoniano sai ele se exterioriza, né, para ficar mais bonito, pelo forame mentoniano, ou o nervo mentual se exterioriza da mandíbula pelo forame mentual, tá? E esse forame mentual, ou forame não, o nervo mentual, desculpa, ele inerva o quê? Ele vai inervar tecido mole da região vestibular
anterior. Então, tecido mole da região vestibular anterior, ou seja, gengiva. Então, o nervo mentual vai ser responsável pela inervação da região de gengiva anterior, ali de pré-molares para frente, tá? Então, toda a gengiva vestibular é inervada ali por prolongamentos e pequenas ramificações do nervo mentual. O que mais que o nervo mentual inerva? O nervo mentual, ele inerva também a região de lábios, tecido mole também. Lábio, tá? Inferior, no lado correspondente a ele. Então, eu tenho um nervo mentual do lado direito, nervo mentual do lado esquerdo. Então, ele vai inervar também lábios, tá? Mucosa, tanto por dentro quanto aqui, ó, o vermelhão dos lábios, a parte externa, pele. Oi, bom dia, professor, tudo bem? É a Kathleen. Então, eu tô com uma dúvida e eu gostaria de saber se o professor Matuda tem o direito de exigir que nós, alunos, liguem a câmera durante a prova. E porque Kathleen, nenhum aluno seu microfone está aberto aí. Decisão dele com essa atitude. Então, eu conversei com ele, né, dizendo que a gente não concordava, e ele disse que isso é necessário para ele. Então, eu queria saber, tirar essa dúvida, se ele pode ter essa atitude mesmo. E é isso. Muito obrigada, professor. Deixa eu desativar o som da Kathleen aqui, que está ouvindo tudo que ela está falando lá. Ela já mutou. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto, né? Aqui. Então, vamos lá. Em relação ao nervo mentual, tá? Então, como eu estava dizendo, ele inerva toda a região de tecido mole, tanto de gengiva vestibular quanto de lábio, pele, tá? Então, é importante eu saber que, se eu tiver que fazer uma abordagem que envolva gengiva vestibular, da região anterior, ali de pré-molar para frente, tá? De pré-molar até incisivo, o nervo responsável por essa inervação é o nervo mentual, portanto, é o nervo que eu tenho que anestesiar, tá? Beleza. Então, o nervo alveolar inferior. E qual outro prolongamento, qual outro ramo o nervo mandibular tem? Ele tem um outro ramo, que é o nervo lingual. Ó. O nervo lingual, ele não entra no canal mandibular. Ele fica para fora da mandíbula. Tá? E qual é a direção do nervo lingual? O nervo lingual, aqui, ó, ele vem por fora da mandíbula. Ele vai inervar o quê? O nervo lingual, ele inerva a língua, então metade da língua, né? O nervo lingual do lado direito, o lado direito. O nervo lingual do lado esquerdo, a metade esquerda da língua, tá? E é importante saber que esse nervo, ele é sensitivo, ou seja, ele não é um nervo motor, ele não envolve atividade motora. O que isso quer dizer? Que ele dá sensação, sensibilidade para a língua, o nervo mentual, para a região de lábio, mas não modifica, não altera a movimentação. Então, quando você anestesia o paciente, ele vai continuar movimentando a língua normalmente, se você anestesiar o nervo lingual. Ele só vai estar com uma sensação de amortecimento, tá? Então, o nervo lingual, ele vai inervar ali a língua, metade da língua, e vai inervar tecido gengival, gengiva, mucosa lingual, tá? De todo o hemiarco, desde lá do incisivo central até o terceiro molar, daquele lado correspondente a ele,
tá? Então, é importante você entender que toda vez que eu vou precisar fazer uma intervenção em tecido mole por lingual, eu vou precisar anestesiar quem? O nervo lingual, tá? Então, a gente já sabe que na mandíbula, se eu precisar mexer em dente, eu vou precisar anestesiar o nervo alveolar inferior. Se eu for precisar, além de mexer no dente, mexer na gengiva vestibular da região anterior, eu vou anestesiar também o nervo mentual. Se eu precisar intervir na gengiva, na região lingual, eu vou precisar anestesiar o nervo lingual. Tem alguma região aí faltando, na opinião de vocês? Ou já posso fazer uma cirurgia na mandíbula inteira do paciente com essa anestesia do alveolar inferior, mentual e lingual? O assoalho, né, professor? O assoalho. Tá. O assoalho, se eu tiver que fazer uma intervenção... Deixa eu falar. Eu não vi que o meu áudio estava ligado, desculpa, mas eu tô com várias coisas ao mesmo tempo. Sugiro, independente do que for, você fazer uma coisa de cada vez. Para não acontecer essas coisas. Que eu acho que o meu fone deixa ligado aqui, não sei. Obrigada. Para não acontecer essas coisas mesmo. Sem problema, tá? Então, assoalho, realmente, eu tenho outros nervos ali envolvidos, como o nervo milioideu, tá? O nervo milioideu, que inerva ali o músculo milioideu, que é o responsável ali pela inervação dessa região. O que mais? Além do assoalho, mais alguma região está faltando? Ou a gente já abordou todas? Pensa aí, ó. O lingual é língua e gengiva por lingual. Alveolar inferior, todos os dentes. Mentual, lábio e gengiva vestibular da região anterior. Gengiva vestibular dos posteriores? Gengiva vestibular dos posteriores. Gengiva vestibular dos posteriores, exatamente. A gente ainda não falou disso. Então, o que acontece? Nessa região, nessa foto aqui não tem esse nervo, daí na outra vai ter. Mas a região de gengiva de posteriores, o nervo mentual não chega. Quem que chega aqui? Alguém lembra? Ninguém? Ninguém arrisca? Um chute? Alveolar inferior? Alveolar inferior inerva dente, a gente já falou. É o nervo bucal. Tá? Ó o nervo bucal aqui, ó. Nessa imagem dá para ver bem, ó, o nervo mandibular e seus 3 prolongamentos, ó. Então, o nervo alveolar inferior, ó, esse primeiro aqui, ó, ele tá entrando aqui na língula. Ó, aqui por transparência, ó o nervo alveolar inferior lá dentro do osso, ó, dentro do canal mandibular. Tá? E aí, ó, o nervo bucal, ó o nervo bucal. Ele vem aqui, ó. Ele vem por fora e aí ele chega na região aqui, ó, de gengiva vestibular posterior. Ó aqui o nervo bucal aqui, ó. Ele vem por fora, ó. Ele vem, entrou aqui, ó. E anestesia a gengiva vestibular dos dentes posteriores, tá? E o nervo lingual, ó, o nervo lingual aqui, ó. O lingual aqui, ó. Ele vem, ó. E vem por lingual para pegar aqui, se acomodar na gengiva lingual. Aí, no caso do lingual, ele pega a gengiva toda, tá? De todo o hemiarco.
O bucal é que fica restrito na vestibular só dos posteriores. Então, qual que é a diferença quando eu preciso falar de gengiva? Gengiva, vestibular. São 2 nervos responsáveis. Região anterior é o nervo mentual, região posterior o nervo bucal. Falando de gengiva lingual, é só um nervo responsável pela inervação, é o nervo lingual. Beleza? Nervo alveolar inferior, ele anestesia somente dentes, tá? Agora, um detalhe anatômico muito importante. Então, vamos lá. Vou voltar lá naquela foto de novo, porque ela fica um pouco mais fácil de explicar. Então, vamos lá. Tudo isso vocês já sabem, né? Anatomia, isso aí vocês já sabem, já aprenderam no primeiro ano, tá? Só estou relembrando aí para vocês. O que acontece? O nervo mentual, da onde que ele vem? Ele é um prolongamento de qual nervo mesmo? Do nervo alveolar inferior. Tá? Então, quando eu preciso anestesiar aqui o nervo mentual, quando eu vou trabalhar em gengiva vestibular, ou vou trabalhar em lábio, por exemplo, eu posso tanto região interna quanto externa. Por exemplo, eu posso ter uma lesão, uma mucocele, por exemplo. Vocês sabem o que é mucocele? Na região aqui de lábio é muito comum. Ou eu tenho uma fibrose, porque eu tenho mania de morder o lábio por dentro, o canto da boca. Ou eu vou fazer um preenchimento labial, que agora está bem alta. Então, eu vou precisar anestesiar o lábio. Então, eu vou precisar anestesiar o nervo mentual. Agora, se eu for fazer uma extração aqui desse dente, do canino, por exemplo, eu vou fazer uma extração de canino. O que eu tenho que anestesiar? Eu tenho que anestesiar a gengiva para o vestibular, mas eu tenho que anestesiar também o dente. Então, a abordagem, a técnica vai ser diferente. A técnica anestésica. Por quê? Porque se eu vier e anestesiar diretamente aqui o nervo mentual apenas, eu vou estar anestesiando todo o tecido mole, mas eu não vou anestesiar o dente. Então, eu vou precisar usar uma técnica específica para anestesiar o nervo alveolar inferior. Por quê? Se eu focar só no bucal ou só no mentual, eu não vou ter uma anestesia efetiva do elemento dental ali que eu vou remover, tá? Então, é aqui que a gente escolhe a técnica. Então, gente, a técnica anestésica, ela tem que ser escolhida baseada na anatomia. Por isso, você tem que saber muito a anatomia do sistema nervoso, tá? É muito importante. Então, quando a gente pensa num caso clínico, imagina, eu vou pensar no quê? Qual vai ser a minha ordem de pensamento? Isso vocês podem usar, anotar, pode até anotar isso como um guia para vocês pensarem e conseguirem resolver os casos clínicos, tá? Primeiro, minha ordem de pensamento tem que ser assim. Primeiro, qual é o objetivo do meu tratamento? Meu objetivo é a exodontia do elemento 33 ou 43. Então, vamos lá. Eu vou extrair um dente, tá? Embora vocês não saibam técnica ainda, você sabe que para extrair um dente, você precisa anestesiar o dente? Vocês acham que tem que anestesiar o dente para extrair o dente? Sim, claro. Né? Pergunta óbvia. Então, eu preciso anestesiar o dente. Então, anotei lá no meu planejamento. Primeira coisa que eu vou ter que anestesiar, o dente 43. Depois, eu preciso pensar, eu preciso anestesiar a gengiva vestibular? Gengiva vestibular. Sim, faz um tiquezinho. Preciso anestesiar a gengiva vestibular. Beleza. Meu caso clínico, continua meu caso clínico. Preciso anestesiar a gengiva lingual para tirar um dente? Preciso, porque eu vou precisar afastar a gengiva lingual. Então, gengiva lingual, tiquezinho. Preciso anestesiar mais alguma coisa? Não, peraí. Para eu tirar o dente, eu preciso afastar a gengiva vestibular. Eu já coloquei que sim. A gengiva lingual também. E aí, depois vou tirar o dente. Pronto. É isso que eu preciso anestesiar. Boa. Primeira parte do planejamento, ok. Segunda parte do planejamento.
Anotem isso aí, porque é muito interessante essa forma de organizar a cabeça, principalmente na hora que vocês estão respondendo questões de caso clínico. Não questões da minha prova, o resto da vida de vocês, tá? Inclusive para o paciente. Beleza, eu já sei o que eu tenho que anestesiar. Agora eu tenho que descobrir o quê? Quais os nervos que eu tenho que anestesiar para eu chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa era dente. Na frente de dente, eu vou colocar o quê? O que eu preciso anestesiar? Eu preciso anestesiar o nervo alveolar inferior, porque é ele que inerva dente. Então, eu vou anotar lá, alveolar inferior. Tá? Beleza. Decidi que eu tenho que anestesiar o nervo alveolar inferior. Agora, para anestesiar a gengiva, o que eu preciso anestesiar? O nervo, gengiva vestibular, nervo mentual. Beleza, coloquei no meu planejamento, nervo mentual. Nervo lingual, quer dizer, gengiva lingual. Qual é o nervo? Nervo lingual. Pronto, eu já evoluí mais um passo no meu planejamento do meu caso clínico. Eu já decidi o que eu vou fazer, que é a Exo do 43, eu já decidi o que eu preciso anestesiar e eu já decidi quais os nervos. Baseado nisso, eu vou escolher o que agora? Eu vou escolher a técnica que eu vou usar. Eu vou usar uma técnica filtrativa, uma técnica de bloqueio, vocês vão aprender agora. Isso aí se chama mapa mental. Serve para organizar o pensamento da gente, tá? É muito legal organizar o pensamento dessa forma, em forma de mapa mental, porque facilita muito o entendimento, tá? Facilita muito o pensamento, na verdade, a forma como você consegue enxergar as coisas e as soluções dos problemas. E tem até um programinha que faz isso, que ilustra isso, que eu devia ter aberto já. Eu vou abrir e vou repetir isso para vocês nesse esquema. Por enquanto, em relação a essa anatomia, inervação e tal, dúvidas? Não, tá maneiro. Beleza. Então, veja que se você fizer esse mapa mental, se você fizer esse planejamento dos seus casos, e vocês vão ter que fazer isso na clínica de cirurgia, na clínica integrada, né, do estágio, e depois na vida de vocês no consultório, vocês vão conseguir fazer assim um planejamento muito mais simples, muito mais fácil, tá? Então, ó, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, de novo. E aí vamos... Inclusive, esse sitezinho é bem legal. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, ó, exodontia do 43. É assim que vocês têm que pensar e fazer um planejamento de vocês, ó. Beleza, eu tenho que fazer a exodontia do 43, do meu paciente, certo? Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu definir... Opa! Ah, tá, já é direto. Eu tenho que definir, então, o que eu preciso anestesiar. O que anestesiar? Eu preciso pensar, então, o meu procedimento. Vai, meu filho. Como é que é mesmo? Tab? Ah, é tab. Foi mal. É que eu tô... Faz tempo que eu não uso isso aqui. Peraí, tab. Tá. O que eu preciso anestesiar, então? O dente. Preciso anestesiar além do dente. Gengiva vestibular. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, sim. E preciso anestesiar gengiva lingual. Então, aquilo que eu estava falando para vocês visualizarem na cabeça de vocês e construir aí na anotação de vocês, eu espero que vocês tenham anotado uma coisa parecida com isso, tá? Vocês precisam anestesiar dente, gengiva vestibular e gengiva lingual. Por quê? Porque senão você não consegue extrair o 43. Aí, para eu anestesiar o dente, é o tab, caramba. Para eu anestesiar o dente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anestesiar, então, qual nervo? O nervo alveolar inferior.
certo? Nervo alveolar inferior. Para eu anestesiar a gengiva vestibular, nervo mentual. Para eu anestesiar a gengiva por lingual, eu tenho que anestesiar o nervo lingual. Pronto, ó. Tá definido na minha cabeça o que eu preciso fazer. Então, eu tenho que saber a anatomia para poder definir. O que eu vou definir aqui depois disso? É que eu não sei se dá, mas eu nunca consigo juntar essas três em um de novo aqui. Mas se eu pudesse fazer um balãozinho único aqui agora, o que eu ia fazer? Eu ia colocar aqui o quê? A técnica anestésica. A técnica que eu vou utilizar. Beleza? Então, gente, criem o hábito de organizar o pensamento de vocês em cirurgia dessa forma. Porque se você criar esse hábito, fica fácil você responder qualquer caso clínico, qualquer questão. Tá? Tire uma foto da tela aí, tem a gravação, sei lá. Mas, de alguma forma, essa é a estrutura de pensamento que tem que ter na cabeça de vocês. Claro que, com o passar dos anos e você estudando e fazendo, isso aqui já vai estar na tua cabeça automaticamente. Tá bom? Posso fechar o compartilhamento aqui para eu voltar para a aula? Pode. Beleza. Deixa eu voltar lá na aula, então. Então, para eu escolher a técnica adequada, eu preciso saber tudo que eu preciso fazer. Então, agora vamos falar das técnicas propriamente ditas aí de anestesia na região anterior. Anterior, ó, na região de mandíbula. Cadê? Aqui. Então, já revisada toda a anatomia, só tem um detalhe anatômico que eu tenho que ter em mente, que é a questão do nervo mentual e a sua origem. Só voltando por último aqui. O que acontece? Eu tenho que ter em mente que o nervo mentual ele é um prolongamento do nervo alveolar, ou é um ramo do nervo alveolar inferior. Tá? Isso tem que estar na minha cabeça. Por quê? Porque depois eu vou ver na técnica que isso aí faz bastante diferença na hora de decidir que técnica que eu vou escolher para anestesiar. Tá? Então, isso aí vocês já sabem, só para relembrar que o nervo alveolar inferior e o nervo mentual, eles estão conectados, tá? E isso vai fazer diferença na hora de escolher a técnica. Bom, em mandíbula, tá? Toda vez que eu tiver que anestesiar dente, eu tenho que fazer uma técnica de bloqueio. E quem sabe me dizer por quê? Não dá para eu fazer infiltrativa normalmente. A mandíbula é um osso muito denso, né? Que o anestésico não infiltra. O anestésico não se difunde, ele não consegue se infiltrar, exatamente, Daniel. Ele não consegue se infiltrar pelo osso para chegar até o canal. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? O canal, ele tá lá dentro do osso. Essa cortical óssea, ela é muito densa, como você explicou, e o anestésico não consegue se difundir muito bem. Até consegue, tal, mas não, normalmente não com a efetividade, com a potência que a gente precisa. Então, primeiro detalhe importante, anotem aí, toda vez que eu vou trabalhar em dente, eu preciso anestesiar o dente, eu tenho que fazer uma técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior. E o que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta eu vir com uma infiltrativa aqui, ó, no longo eixo do dente, igual a gente faz na maxila, e injetar o anestésico aqui. Provavelmente esse anestésico não vai chegar a 100% lá no alveolar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anestesiar ele em uma região onde ele está fora da mandíbula. E onde é isso? Isso aí é aqui, ó, antes dele entrar no canal mandibular. Porque aqui nessa região, ó, ele ainda está fora do osso.
E aí eu não tenho essa barreira óssea desse osso muito cortical, muito denso, tá? Então, existem diversas técnicas, inclusive técnicas extra-orais, mas nós não vamos aprender na faculdade, isso é coisa mais avançada, tá? Nós vamos aprender o básico, feijão com arroz primeiro, tá? Eu sempre falo isso. Primeiro você tem que fazer um bom arroz com feijão antes de você aprender a fazer um risoto, antes de você aprender a fazer um negócio mais difícil, não é? Então, na odontologia, na saúde, tem que ser assim. Na sua casa, tudo bem, você pode não saber fazer arroz, mas você sabe fazer uma bela um prato todo elaborado lá, tal. Mas na saúde, não. Você tem que fazer o básico bem feito primeiro, tá? Tem muito dentista aí que não sabe fazer o básico e aí depois acaba tendo problema. Então, eu preciso fazer a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, que a gente chama de técnica pitérigo-mandibular. A técnica que vocês vão aprender é a técnica pitérigo-mandibular, tá? Então, a técnica pitérigo-mandibular é a técnica de bloqueio para a anestesia de 2 nervos. Quais são eles? Os nervos alveolar inferior e o nervo lingual. Olha aqui o nervo lingual, ó. E por que eu consigo anestesiar os dois ao mesmo tempo? Porque eles ficam muito pertinhos um do outro aqui, ó. Tá vendo que tem pouca distância entre um e outro, ó? Então, o anestésico, se eu injeto o anestésico aqui, ó, bem nesse ponto vermelho, o que acontece? Ele pega os 2 nervos aqui, ó. Ele chega a pegar o bucal? Não, o bucal fica muito longe. Então, ele não pega o bucal. Então, a técnica pitérigo-mandibular, que vai vir com a agulha aqui, ó, nessa imagem, a agulha está bem aqui em cima, tá vendo? Mas não, a agulha ela vem aqui nessa região, ó. Então, ela pega só o nervo alveolar inferior e o lingual. Então, vou repetir para vocês anotarem, tá? A técnica pitérigo-mandibular vai anestesiar o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Então, através da técnica do nervo alveolar inferior, da pitérigo-mandibular, eu vou conseguir trabalhar tanto em dente. Que dente que eu vou conseguir trabalhar aqui? Pessoal? Todos dessa fileira que você anestesiou, né? Todos Menos os dentes. os. Todos os dentes. Isso todos. Todos Então, os você dentes repete para mim daquele lado. a técnica. A técnica pitérigo-mandibular, ela vai anestesiar nervo alveolar inferior e nervo lingual. Então, em que dentes que eu posso... Obrigada. Que dentes que eu vou poder trabalhar? Todos os dentes, como disse o Guilherme, todos os dentes desse lado. Do lado, nesse caso aqui, ó, do lado esquerdo do meu paciente, né? Ó, todos, até o incisivo. Se eu precisar trabalhar algum dente do outro lado, eu vou precisar fazer a mesma coisa do lado de cá, do lado direito do meu paciente. Tá? Jorge, Então, no caso, o mental, ele iria anestesiar o que mesmo? o nervo mental, ele anestesia não, o nervo não anestesia ninguém. O nervo, ele inerva. O nervo mental inerva a gengiva por vestibular, da região anterior, de pré-molares para frente, e lábio, tanto a parte interna do lábio quanto a parte externa, aqui, ó, essa região toda aqui, tá? Entendi. Essa região. A técnica anestésica. Aí a minha pergunta é, mais uma pergunta para vocês. A gente já sabe que a técnica do pitérigo-mandibular anestesia o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Aí a pergunta é, o nervo mental, ele vai ser anestesiado nessa técnica? Interrogação. Não. Tipo, Não. 2 não. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Eu acho que vai.
Você acha que vai? Então, 2-1. Lembra que eu falei para vocês ficarem com uma informação na cabeça? Que o nervo mentual, ele está ligado, conectado ao nervo alveolar inferior. Por quê? Porque ele é um prolongamento, um ramo, na verdade, do nervo alveolar inferior. Então, ó, aqui está o nervo alveolar inferior, ó. Ele vem vindo aqui, ó, dentro do canal. E aí ele vai uma parte dele vai para os dentes aqui, ó, anteriores, e a outra parte sai aqui, ó. Ou seja, se eu anestesiar aqui, tudo daqui para frente vai estar anestesiado, concorda? Que eu vou bloquear o sinal, ó, daqui para frente. Então, imagina que tem um disjuntor aqui elétrico, eu vou lá e desligo esse interruptor, eu desligo esse disjuntor. Não vai passar mais energia daqui para cá. Ou seja, o nervo mentual, ele vai ser anestesiado. Porque quem alimenta ele é o nervo alveolar inferior. O sinal, o estímulo, o impulso, na verdade, elétrico do neurônio, ele vem daqui de trás. Ele está vindo lá do meu sistema nervoso central. Então, eu interrompendo o sinal aqui, anestesiando essa região, tudo daqui para frente, ou seja, todos os dentes e o nervo mentual vão estar anestesiados. Então, a resposta correta é o nervo mentual, ele vai ser anestesiado na técnica pitérigo-mandibular, sim. Tá? Então, eu pedi para vocês, eu falei para vocês anotarem aí o quê? Que a técnica pitérigo-mandibular, ela vai anestesiar o nervo alveolar inferior e o lingual, certo? Mas você pode acrescentar mais um agora, o nervo mentual também. Porque como o nervo mentual é um ramo do alveolar, e eu estou anestesiando o alveolar aqui atrás, ó, tudo que vem daqui para frente vai estar anestesiado. Daniel, Guilherme, que responderam não. Entenderam por que na verdade é assim? Entendi certinho. Valeu. Tá? Então, para finalizar a parte teórica, a técnica pitérigo-mandibular vai anestesiar nervo alveolar inferior, nervo lingual e mentual. Beleza? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa técnica. Vamos visualizar aqui. Essa imagem está meio sem foco, tá? Mas aqui é para mostrar a técnica do alveolar inferior e do bucal. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, primeira coisa, tá? Na técnica pitérigo-mandibular, eu tenho que conhecer bastante da anatomia. Por quê? A imagem que eu vou ter do meu paciente vai ser essa aqui, ó. Certo? Eu não vou, infelizmente, se eu tivesse visão de raio-x, ia ser lindo, porque daí eu ia enxergar isso aqui. Mas não, eu vou enxergar isso aqui, ó. Portanto, eu vou usar de referências anatômicas para eu achar a posição ideal da agulha, tá? Lembra que na pós-tuber que eu entrava lá com ela inclinada, depois puxava para fora e entrava com o resto da agulha? Então, eram as minhas referências anatômicas. Na técnica da pitérigo-mandibular, as referências vão ser quais? Primeiro, ó, a direção de aplicação. Eu tenho duas técnicas, a técnica indireta e a técnica direta. Eu vou ensinar para vocês primeiro a técnica direta, que eu acho que ela é mais fácil, tá? A técnica direta, você vai usar algumas referências. Primeiro, você vai entrar com a carpule na direção entre os pré-molares do lado oposto. Então, ó, eu quero anestesiar aqui, ó, meu lado esquerdo. Então, eu vou entrar com a agulha entre os pré-molares. Tá vendo que eu não estou vendo os pré-molares aqui, ó? Aqui está o primeiro molar, ó, os pré estão aqui. Então, eu vou entrar entre os pré-molares do lado oposto. Aqui, ó, entre os pré-molares, lá mirando quem? Na direção da língula.
tá? Como que eu vou saber mais ou menos aqui a direção da língula? A direção da língula, ela está mais ou menos 1 centímetro acima da oclusal dos dentes. Então, a altura da língula, eu vou medir mais ou menos a altura da língula, mais ou menos 1 centímetro, que dá mais ou menos um dedo. Então, eu posso usar essa referência. Tá vendo? Ó o dedo do meu... É claro, isso aqui é desenho, não tá preciso, tá, gente? Mas, ó, colocou o dedo aqui, foi acima do dedo, mais ou menos. O dedo pode estar apoiado no dente de baixo, e aí, mais ou menos 1 centímetro acima do dedo. Não se preocupem muito com isso, gente, porque a hora que vocês fizerem na prática, vai clarear. E no vídeo que eu vou mostrar para vocês, também vai clarear a ideia bastante, tá? É só para vocês terem a parte teórica aí na cabeça. E eu vou injetar praticamente toda a agulha. Por quê? Porque eu quero que a ponta da agulha chegue aqui, ó. Não é nessa altura, tá, gente? É aqui, ó, nessa imagem aqui, ela tá muito alta. Existe uma outra técnica com essa altura. Deixa alguém bater na porta aqui. Deixa eu ver quem é. Deixa eu liberar aqui. Kathleen. Deve ter caído alguma coisa. Pronto. Então, beleza. Essas são as minhas referências iniciais. Aí, gente, eu preciso anestesiar o nervo bucal. E olha o nervo bucal aqui. Embora essa imagem esteja um pouco sem foco, aqui, ó. Olha o nervo bucal aqui, ó. Você já sabe que ele vem na vestibular aqui, ó. Então, eu entro com a agulha aqui na vestibular, tá? Perpendicular ao longo eixo do dente, ó. Então, o dente está aqui assim, ó. A agulha entra nesse sentido, tá vendo? Na horizontal, acompanhando ali, ó, a região dos molares e vem aqui na injeção. A altura é mais ou menos a altura de gengiva, finalzinho da gengiva inserida. Então, imagina que assim, ó, eu tenho aqui, ó, o dente está aqui, a gengiva está aqui, eu venho mais ou menos nessa altura aqui, ó, tá? Nem muito aqui e nem muito lá embaixo. Eu venho aqui, ó, no meio do dente, tá? Para fazer o nervo bucal. Então, vamos lá, mais algumas imagens aqui de técnica, então. Aqui nesse caso, ó, a gente está mostrando o que seria uma infiltrativa, tá? Uma infiltrativa. Na região anterior, o osso é um pouco mais fino. Então, pode ser que em alguns casos, uma infiltrativa na região anterior, se for trabalhar aqui na região de incisivos, ela funcione bem, tá? Se você usar um bom anestésico e a pessoa tiver um osso um pouco mais fino aqui. O problema é que, normalmente, a gente não sabe exatamente se a pessoa tem um osso mais fino ou não. Então, na prática, a gente dá preferência por fazer o bloqueio. Porque senão corre o risco do quê? Você faz a infiltrativa, o paciente fica com a falsa impressão de que está anestesiado, porque você perguntar para ele, você está sentindo amortecido e tal? Ele fala, tô, porque a gengiva está toda amortecida ali, o lábio está amortecido também. Aí, a hora que você começa a cirurgia, ou você vai fazer um canal, alguma coisa assim, aí o paciente sente dor. E é aquilo que eu falei para vocês, aquela questão daquela quebra de confiança, quando o paciente começa a sentir dor no meio da cirurgia. Pô, para vender o procedimento do paciente, você falou que não ia doer, que não ia nada. Aí, no meio da cirurgia, dói. Pronto, desanda tudo. Então, na região anterior, pode até ser que funcione a infiltrativa, mas, via de regra, a gente evita, busca fazer sempre a pitérigo mandibular, tá? Que a gente popularmente chama de pitérigo, tá? Por causa dessa cortical óssea muito densa. Então, aqui, ó, tá mostrando a inervação como seria a técnica infiltrativa, né? Acompanhando o longo eixo do dente para chegar com a agulha o mais perto do ápice possível, da mesma forma que a gente já aprendeu na maxila, tá? Eu vou conseguir aí, dessa forma, uma inervação uma anestesia bem restrita ali a 1 ou 2 dentes no máximo, tá? Mas eu vou dar preferência mesmo para a técnica da pitérigo-mandibular, que é o que a gente vai aprender. Então, aqui, ó, nessa imagem, nem lembrava que tinha essas imagens aqui, ó. Então, aqui uma imagem
né, uma animação, ó, mais uma vez, ó, nervo alveolar inferior, ó, então ele vem por fora do osso, ele entra aqui na língula, aí entra pelo canal mandibular e vai inervar os dentes, tá? Beleza. Na região anterior, ó, ele vem, aí ele continua aqui, esse prolongamento eles chamam de nervo incisal, tá? Nervo incisal, mas pode ser chamado também de alveolar inferior até o final. E aí aqui, ó, essa curva aqui é o nervo mentual, tá? Isso aqui é numa peça anatômica, real, ó. Vocês veem no laboratório de anatomia. Olha lá, ó, o nervo alveolar inferior, ó, por dentro do canal mandibular. Olha os prolongamentos deles. O corpo humano é um negócio fora de série, né? Olha aqui o nervinho, ó, vindo para dentro do dente, ó. E aqui, ó, o mentual, tá? Então, ó, mais uma imagem, ó, para ficar bem nítido na cabeça de vocês. Aqui, ó, o canal mandibular, a entrada do canal mandibular, nervo alveolar inferior, ó, entrou por dentro do osso e o nervo lingual, tá? Então, ó, eu vou vir com a agulha aqui, ó, vou vir com a agulha aqui, ó, na entrada. Por isso que eu pego os dois nervos, ó, tanto o lingual quanto o alveolar inferior, tá? Eu vou vir com a agulha aqui. Então, olha lá a técnica que eu expliquei para vocês, ó. Então, quais são as referências? Primeiro, a direção da carpulha, ó, mais ou menos entre os pré-molares do lado oposto. A altura mais ou menos 1 centímetro da face oclusal do molar. 1 centímetro da face oclusal do molar. Tá? E aí eu vou ter umas referências de tecido mole que vocês vão ver depois. Eu vou ter o que anestesiado? Tudo isso aqui que está em amarelo, ó. Todos os dentes do lado que eu anestesiei, além da língua e da gengiva por lingual e do nervo mentual também, ó, que é a porção final aqui do nervo alveolar inferior, tá? Então, essa técnica é que a gente chama de técnica pterygomandibular direta, tá? Como que é essa técnica, então? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Agora, na boca, eu vou enxergar dessa forma aqui. Eu não vou enxergar o osso, infelizmente, porque seria muito bom, né? Se eu conseguisse enxergar o osso e se eu conseguisse enxergar o nervo. Como eu não vou conseguir, eu tenho que ter referências. Então, a primeira referência, a gente já está cansado de saber agora, entre os pré-molares. A altura, mais ou menos 1 centímetro para cima da face oclusal dos molares. Vai dar aqui, ó, nesse X aqui, ó, nesse alvo. Eu sei que se eu for nessa direção correta, eu vou chegar muito próximo da língua, tá? E aí a minha chance de acertar essa anestesia é muito alta. Essa técnica é a que a maioria dos dentistas tem dúvida, tá? Muita gente tem dificuldade de acertar, mas eu acredito que vocês vão saber fazer depois que a gente finalizar o nosso curso aqui, porque eu vou pegar bastante com vocês essa técnica, nós vamos treinar ela bastante, tá? Olha lá, então mais uma imagem, ó. O meu objetivo é chegar aqui, ó. Então veja que ela vai bem para posterior, ó, tá? Aqui, ó, processo coronoide da mandíbula, tá? Então eu tenho essas referências aqui. Então, na técnica direta, o que acontece? Qual que é a grande vantagem dessa técnica? Na técnica direta, ó, você vai direto com a ponta da agulha lá naquela região da entrada do canal mandibular. Na técnica indireta, você vai fazer em 2 fases. A primeira fase é aqui, ó, a agulha ela entra acompanhando a face oclusal dos dentes do mesmo lado que você quer anestesiar. Lembra, a técnica direta era do lado oposto. E aí você entra com a agulha, também mais ou menos 1 centímetro acima do
da face oclusal dos molares, entra com a agulha nessa região, tá? Normalmente, você vai pegar qual nervo aqui? Você vai pegar mais o nervo lingual, primeiro. Aí, o que você vai fazer depois? Você vai voltar, você vai puxar metade da agulha, vai levar para o lado oposto e aí vai colocar de novo a agulha. Então, por isso que eu não gosto da técnica indireta. Porque você vai fazer primeiro uma punção, uma puntura, na verdade, daí vai puxar a agulha, vai atravessar e vai para o lugar da direta. Ou seja, é mais fácil fazer a direta primeiro, tá? Pessoal, eu sei que fica confuso falando assim, vocês não conseguem enxergar muito bem, mas não se preocupe. Depois, na hora que eu mostrar o vídeo, depois se fizer na prática, clareia bem as ideias, tá? Então, não fiquem preocupados com isso agora. Aqui uma imagem mostrando o mentual e o que ele inerva, ó. Olha o mentual, ele vem um prolongamentozinho aqui para a gengiva vestibular e tem prolongamentos aqui no lábio. Isso aqui é o lábio, ó, a musculatura aqui, ó, epitélio, tá? Isso aqui é o lábio. Por que que tá mostrando aqui o mentual? Porque se eu não for trabalhar em dente, eu tenho a técnica do mentual. Eu posso fazer o bloqueio só do mentual. Então, que hora que eu posso fazer esse bloqueio do mentual ao invés de eu fazer epitérico? Quando eu não for precisar trabalhar o dente. Vamos dizer que eu vou fazer um preenchimento labial. Lá, o pessoal que gosta aí da harmonização. Eu preciso, vou voltar lá para o meu mapa mental de planejamento para eu escolher a técnica. Então, ó, deixa eu voltar lá, vamos falar de novo de técnica. Olha lá. Agora, eu não vou fazer mais a exodontia do 43. E agora, como é que eu faço aqui? Vou criar um outro. Não lembro. Não. Funcionar top. Não. Tema não. Puta, eu não lembro como é que eu faço outro. Nem sei se dá. Bom, vou fazer um flutuante aqui mesmo, que tá na mesa. Ó, então, por exemplo, agora eu vou fazer uma remoção de uma mucocele. Vai, remoção de mucocele. Então, deixa eu planejar minha cirurgia. Beleza. Para remover a mucocele, o que anestesiar? O que anestesiar? Mucocele está onde? Né? Se eu não falar onde está, não dá para... Mucocele na parte interna do lábio inferior. Pronto, aí dá para eu enxergar. Então, o que eu vou precisar anestesiar? Eu vou precisar anestesiar mucosa interna do lábio. Que nervo que inerva essa região? Mentual. Nervo mentual. Eu preciso anestesiar dente? Não, eu só preciso anestesiar a mucosa interna do lábio. Não preciso anestesiar dente. Então, eu só preciso anestesiar o nervo mentual. Qual a técnica que eu vou escolher? Bloqueio mentual. É a técnica que eu vou usar. Certo? Se eu for fazer um preenchimento de lábio, por exemplo, mesma coisa. A diferença é que eu vou ter que, para fazer o preenchimento de lábio, eu vou ter que anestesiar os dois lados do mentual. Se eu for fazer a mucocele está mais para o lado direito, eu vou anestesiar só o lado direito. Beleza? Então, definido aqui no meu mapa mental, na minha cabeça, eu já defini que eu vou fazer a técnica de bloqueio do mentual. Porque eu não preciso anestesiar ptérigo mandibular. Eu não preciso anestesiar dente. Eu não vou mexer no dente. Tá bom? Eu volto lá para minha
aula. Então, como é essa técnica? É assim que é. Eu vou fazer como se fosse uma infiltrativa, tá? Ou seja, eu vou entrar com a agulha acompanhando aí o longo eixo do dente. Então, olha lá. Longo eixo do dente. Normalmente entre os pré-molares. Por quê? O forame mentual, ó, ele fica normalmente nessa região, entre os prés. Então, eu vou entrar com a agulha paralela ao longo eixo do dente e vou chegar com ela bem pertinha do mentual, tá? E vou injetar ali meu anestésio. Porque, ó, eu vou pegar o nervo já fora do osso. Ó, a hora que ele sai do osso aqui, ó. E aí eu vou conseguir uma boa anestesia. Olha lá. Essas imagens fica bem claro como é. Tá? Bem nítido. Uma técnica simples de fazer. Olha lá. Eu vou anestesiar tecido mole, tá? Eu vou anestesiar dente, pode até ser que eu anestesie um pouco o dente, mas se eu tiver que trabalhar dente, aí não adianta. Aí eu vou fazer apitérigo lá atrás, por causa da questão da mandíbula, da densidade óssea. Tá? E por lingual? Se eu vou trabalhar essa gengiva, que nem quando eu anestesio na apitérigo, eu já anestesiei a lingual, eu anestesio a língua inteira do paciente, a metade da língua, e anestesio a gengiva inteira ali por lingual. Agora, vamos dizer que eu não vou trabalhar com dente, eu não fiz apitérigo. Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, esse dente aqui, eu vou fazer uma endo aqui nesse dente, só que esse dente ele é polpa morta. Eu preciso anestesiar o dente que tem a polpa morta? Não. Eu preciso anestesiar só a gengiva, porque eu vou colocar um grampo de isolamento. Então, eu posso fazer uma infiltrativa na lingual. Eu anestesio o mentual, para anestesiar a gengiva por vestibular, e anestesio só infiltrativa nessa região aqui, ó. Olha lá o nervo, ó. Só preciso dessa região, vou anestesiar só aqui. Não tem por que eu dar um apitérigo no paciente, tá? Então, apitérigo eu vou dar sempre que eu vou anestesiar e preciso anestesiar dente, tá? Bom, aqui já é implante, já é outra coisa. Pois não. A Nayane pediu para eu avisar que a internet dela tá caindo toda hora. Tá bom. Depois ela vai ver a gravação, provavelmente, né? Pessoal, dúvidas aqui nas técnicas até agora? Dúvidas da parte mais teórica e tal? É óbvio que eu sei que vocês não estão conseguindo visualizar tão bem, mas é normal. Nenhuma dúvida? Tranquilo, professor, tudo tranquilo. Tá, então eu vou mostrar uns vídeos agora para vocês, igual a gente fez na aula passada, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar a técnica direta e a indireta. Vamos lá, como é que é mesmo? Aqui. Aqui. Então, vamos lá para a técnica direta. Então, ó, primeira coisa, lembra que eu falei para vocês das referências, né? As referências, elas são muito importantes. Uma forma de fazer, de ter uma boa referência da altura da língula, que é a entrada do canal mandibular, é medindo fora da boca do paciente. O que acontece? Normalmente, a língula ela está na metade da distância entre a ATM, a articulação, ou, na verdade, do côndilo da mandíbula, né? Porque a ATM é toda a articulação. Então, do côndilo, na verdade. Então, a distância entre o côndilo e o ângulo da mandíbula do paciente, mais ou menos no meio, fica a língula. Então, você pode criar essa referência. Quando a gente for fazer a aula na prática,
eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil, tá? Mas aqui no vídeo dá para entender isso, ó. Eu vou explicando para vocês, tá? Aqui, ó. Então, ó, eu estou marcando aqui, eu estou sentindo aqui o ângulo da mandíbula do meu paciente onde está. Eu vou palpar para eu sentir o ângulo, a curvinha. Já faz isso aí em vocês aí, ó, tá? E eu vou sentir a ATM, ó. Eu vou pedir para o paciente abrir e fechar a boca, porque fica mais fácil de eu sentir onde está o côndilo. E aí, ó, eu medi lá onde está também o ângulo. Beleza? Ó, já tenho aqui ângulo e côndilo. Então, eu vou pegar e vou marcar isso com meus dedos, ó. Estou marcando aqui, ó. O que acontece? No meio, olha, ó, meu outro dedo, eu vou vir no meio, eu sei que a língua está mais ou menos aqui. Óbvio, não é preciso 100%, é mais ou menos, tá? Mas já é uma referência interessante. Aí eu vou transferir isso para a boca, ó. Como que eu vou transferir isso para a boca? Eu fico com o meu dedo parado lá, ó. Aí eu vou vir com o meu polegar. Os vídeos estão sem edição, tá, gente? Então tá mas dá para entender bem, ó. Olha lá, ó. Eu vou com o meu polegar e pinço aqui, ó, na mesma altura que está o meu dedo médio lá fora. É que aqui não dá para ver, ó, mas ó, imagina, eu tô com o meu dedo médio aqui assim. Então, ó, eu tô fazendo isso aqui, ó, pinçando aqui, ó. Então, o dedo que está para fora, eu ponho na mesma altura do dedo que está dentro da boca. Então, ó, eu sei que a minha língula, a minha não, a do paciente, tá mais ou menos aqui, ó, no meio do meu dedo, ó, nessa altura, que é mais ou menos 1 centímetro daqui do... como é que chama? Da face oclusal do molar, tá? Então, ó lá. E aí, aqui é interessante, ó, que é a minha referência de tecido mole. Lembra que eu não estou enxergando o osso? Então, para que eu faço aqui? Para marcar a altura. E agora? Onde que eu vou colocar? Eu posso colocar a agulha aqui, eu posso colocar a agulha aqui, 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 aqui. Onde eu vou colocar? Tá? E aqui essa referência é muito interessante, ó. Eu vou colocar a minha agulha nessa região, ó, no fundo dessa depressão, dessa fossazinha que se forma aqui, ó. Peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Consegui. Beleza. Então, ó, essa depressãozinha aqui, tá? Essa fossa que se forma aqui entre o quê? O ligamento pitérigo-mandibular. Então, ó, no paciente, eu vou enxergar aqui esse ligamento, tá vendo? Quando o paciente abre bem a boca, ele estica. Então, eu consigo ver essa prega. Opa, o que eu fiz, meu Deus? Desculpe, desculpe. Cadê aquela imagem? Voltou. Ó uma babinha aqui maravilhosa, ó. Ó, então, deixa eu só mais um pouquinho. Aqui dá para ver melhor. Dá para ver melhor, inclusive, a babinha aqui, ó. Ai, ai. Ó, o dentista não pode ter nojo disso, hein? Se você ficou com nojinho aí agora, para com isso. Babinha então, dá dinheiro. Então, ó, aí o que que acontece? Eu tenho, então, essa prega aqui, que é o ligamento pitérigo-mandibular, e tenho aqui a mucosa jugal. Então, para eu ir na direção certa da língula, tá? Eu tenho que entrar com a agulha bem nessa depressão entre o ligamento pitérigo-mandibular e a mucosa jugal, tá? Se eu entrar aqui, ó, eu vou errar, eu não vou chegar lá perto da língula. Se eu entrar aqui muito para frente, eu estou entrando na bochecha dele, pode ser que eu saia com a agulha aqui fora da boca, aqui, ó. Atravesse aqui a mucosa do paciente. Então, para eu ir na direção correta lá da língula, eu tenho que tomar como referência de tecido mole isso aqui, ó. O ligamento pitérigo-mandibular e a mucosa jugal nessa fossazinha.
Agora, a desse paciente aqui, ela é perfeita, óbvio, por isso que eu coloquei na aula, porque fica mais fácil de explicar para vocês. Agora, na boca, nem sempre é assim. Se o paciente perdeu os molares, por exemplo, já muda essa referência. Então, por isso que as duas referências são importantes. São 3 referências, aliás. Ó, primeira, qual é? Entrar com a agulha entre os pré-molares do lado oposto. Segunda, altura. Qual que é a altura? A altura mais ou menos 1 centímetro daqui. Ah, eu vou medir como esse 1 centímetro? Ou eu vou medir, posso ser com o meu dedo, eu vejo quando tem meu dedo tem mais ou menos 1 centímetro, a maioria das pessoas. Ou eu vou medir daquele jeito por fora, medindo aqui fora, ó, o ângulo e o côndilo da mandíbula, tá? E a direção? A direção vai ser aqui, ó, nessa fossa formada entre a mucosa jugal e o ligamento pitérigo mandibular, tá? Então, vou dar sequência aqui, ó. Verifiquei aqui a direção, verifiquei a altura com o meu dedo, ó. Eu vou entrar com a agulha aqui, tá? Nesse caso aqui, não é uma anestesia, eu filmei várias vezes para ficar mais ou menos bom, né? Então, eu fiz sem agulha, tá? A carpulha está sem agulha. Então, ó, eu vou entrar, agora que eu medi, que eu defini a direção e a altura, eu vou entrar com a carpulha entre os pré-molares do lado oposto. Olha lá, ó, os pré-molares aqui onde estão, tá? Entre os pré-molares do lado oposto, eu vou entrar com a agulha vai estar aqui, ó, vai entrar aqui, ó, bem aqui, ó, nessa direção, bem nesse meinho aqui, ó. Ó, altura, definido, ó o ligamento, eu tô mostrando o ligamento, ó, mucosa jugal e o ligamento. Forma uma depressãozinha. Se eu colocar aqui, ó, eu vou atravessar aqui para frente. Olha como esse paciente tem uma linha alva bem definida, ele morde bem. Olha lá, entrei, agulha inteira. Tá? Se eu não entrar entre os pré-molares aqui, eu vou errar a direção também. Coloquei a agulha inteira, injetei ali um tubete, tá? Tirei. É isso que é a técnica. Vou voltar aqui para vocês, para ver mais uma vez, agora sem paralisar, para vocês verem a dinâmica. Então, primeiro, como eu disse, vou medir aquela distância externamente. Isso é uma dica, tá? Uma dica, não é uma técnica. Isso eu aprendi com um professor que dava aula aí na Univap, na época que eu fiz faculdade, o professor Jander. Depois que eu aprendi a fazer isso na prática, é muito difícil errar. Claro que pode ter variação anatômica e tudo mais, tá? Vamos lá, estou medindo externamente, medi ali, reconheci o ângulo da mandíbula, o côndilo, e aí no meio dessa distância, vou marcar com o meu dedo e vou deixar meu dedo fixo ali. Olha lá, tá? Feito isso, vou passar para dentro da boca com o meu dedo polegar, ó, vou deixar na mesma direção e vou afastar para eu enxergar melhor aquela depressão ali entre o ligamento pitérigo mandibular e a mucosa jugal, tá? Olha lá, aquela depressãozinha lá. Quando o paciente tem todos os dentes, paciente jovem, é lindo, maravilhoso, ó, é facinho de enxergar assim. Depois façam um teste aí na frente do espelho, aí dá uma afastada, vê se dá para enxergar o de vocês. Bem certinho desse jeito ou se é mais difícil, tá? Identifiquei, vou entrar com a carpule entre os pré-molares do lado oposto, na direção. Vou levar a ponta da agulha dentro daquela fossazinha lá. A ponta da agulha tá aqui, ó. Tá vindo bem aqui, ó. Tá vendo? Bem nessa depressãozinha aqui, ó. Olha lá. Tô bem aí.
Tá vendo? Ó, mucosa jugal, ligamento. E a ponta da agulha vem. Olha lá. Agora vai. Bem na depressão. Tá? Essa é a técnica ptérigo-mandibular direta. Bom, e a indireta? A indireta, em relação à altura, direção, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença aqui é que eu vou entrar primeiro, ó, na direção dos molares, do lado de trabalho, do lado que eu quero anestesiar. Então, ó, eu entro na mesma altura, no mesmo lugar, naquela fossazinha, eu entro aqui com a agulha inteira e injeto. Metade da carpulha, metade do anestésio. Aí eu vou puxar a metade da agulha para fora e vou levar até os pré-molares do lado oposto, aí eu venho e coloco de novo. Tá? Então, ó, eu vou, coloco primeiro aqui na direção dos pré-molares não, da oclusal, e depois vou para a direção dos pré-molares. Olha lá, ó, coloquei. Puxei metade da agulha, foi para o lado oposto entre os prés e coloquei o restante, para ela chegar mais perto da língula. Tá? Olha lá. Coloquei, injetei metade, tiro metade da agulha, giro para o lado oposto e injeto de novo, injeto o restante. Essa é a técnica indireta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu acho que é mais fácil fazer a direta. Ó, você pode colocar ali, eu estou fazendo uma nova forma de medir, ó. Se você não conseguir medir pelo lado de fora, você colocando o dedo. Só que o vídeo ficou ruim, ó, tá sem edição essa parte, acho que uma outra parte vai dar para enxergar melhor. Mas o que eu quis demonstrar aí foi eu colocando o dedo na oclusal. Mas isso na aula prática eu mostro para vocês melhor. Tá vendo? Aí não dá para ver, ó, como eu falei, tá sem edição, tá? Dúvidas? Pessoal, Não, professor, estão vivos aí? tranquilo. Estamos vivos sim. O Leandro falou que teve que sair, ele ia voltar porque estava travando a conexão dele. Tá, tranquilo.